Falar de África e cultura afro-brasileira, né? Quando a gente fala sobre as influências, né, que a cultura africana trouxe desde os tempos aí do Brasil colônia, né, até a atualidade. Se a gente pensar que a cultura africana, ela tá em quase tudo que nós brasileiros vivenciamos, né, como a música, a religião, a culinária, né, o folclore, as festividades populares que existem aí por todo o Brasil, né, que sofreram grande influência tanto da cultura africana, quanto também houve uma mistura aí com a cultura europeia e a cultura indígena, né? Então, o brasileiro, ele possui várias mesclas dessas referências culturais que foi aí na época da colonização aqui no Brasil, né? Que tinham os indígenas, os africanos e os europeus. É importante dizer que antigamente a cultura brasileira, né, nesse sentido da cultura africana, ela era muito desvalorizada por conta das pessoas escravizadas, né, que chegaram aqui, né, e a situação em que viviam. Mas ela sempre esteve muito presente, principalmente na oralidade, né, para se manter a história viva, né. E de alguns anos para cá houve uma revalorização, né? Assim, a partir do século XX houve uma revalorização da cultura afro-brasileira, né? E todo o conteúdo riquíssimo que traz a cultura afro-brasileira. E a Go Performances Negras trata com muito potencial e com muita legitimidade essas questões da cultura afro-brasileira em todas as ações e atividades. E o fanzine de hoje, ele é muito pensado nessa questão, né? Então eu trago aqui dobraduras, trago finalizações, né? Vou trazer alguns exemplos também para vocês fazerem com stencil. E aí vocês pensarem, quando vocês estiverem produzindo aí o conteúdo de vocês, pensarem no conteúdo que traga e que resgate essa cultura afro-brasileira que é tão importante para nós. E que existe muita linha de raciocínio que vocês podem seguir, né? Alguns exemplos que eu dei, vocês podem falar sobre música, né? Vocês podem falar sobre culinária, sobre religião e diversos outros temas, ok? Então vamos lá. Boa tarde. Hoje vai ser uma aula mais prática do que teórica, né? Vai ser uma aula onde vocês vão colocar a mão na massa e vão conseguir aí de repente desenvolver diversos modelos, diversas ideias aí do fanzine. Eu vou mostrar alguns materiais que vocês podem usar. A ideia é que vocês utilizem materiais que vocês têm em casa mesmo. Então, é um papelão. Então, que seja um papelão de uma caixa, de uma correspondência que chegou e que você abriu, pegou o conteúdo que tinha dentro e não vai mais usar, uma caixa de sapato, enfim, pode ser qualquer tipo de papelão. Vocês também podem usar caixas de remédio, ou se não tem caixa de remédio, pode ser caixa de coador, aqueles papel filtro, né, de coador de café, pode ser caixas de leite, enfim, diversos tipos de caixas que tem vários formatos, então também é bem interessante. Vocês podem estar utilizando também papel de presente, né? Agora Natal, embrulhou o presente, teve sobras de papel, guarda esse papel porque pode virar a capa de de alguma arte que vocês fizerem aí com fanzine. Vocês vão precisar do sulfite, e aí se tiver um sulfite A4, beleza? Se tem o papel ofício, tudo bem. Se tem o A3, a gente dobra no meio, vira 2 sulfites, né? Então, o material que vocês tiverem aí, se tiver reciclado também, né? Enfim, vamos trabalhar aí com esse material, sempre procurar um material reciclado. Para pintura, vocês podem usar canetinha, podem usar lápis de cor, caneta preta, enfim, qualquer tipo de material que dê para vocês colorirem, porque se for colorido, vocês têm aí a opção de impressão colorida ou digitalizar, né, no computador e ter esse material aí colorido, ou se for em preto e branco, aí vocês não precisam, né, tá
com lápis de cor, canetinha, essas coisas, giz de cera. E vocês podem fazer aí só com uma caneta preta, de preferência, que seja bem escura para poder marcar bem, para na hora da xerox ficar uma imagem, uma cópia aí bem feita, tá bom? Outra coisa que eu acho que é importante, vocês sempre terem tesoura ou estilete ou gilete para vocês poderem fazer aí os cortes e também cola, tá? Pode ser cola líquida, pode ser cola bastão. Então, vou ensinar esse primeiro modelinho, que é um modelinho que é sanfonado, ele vai com dobraduras, ele vai com corte, ele vai com marcação de régua. Bora lá para vocês aprenderem? Bom, então aqui a gente tem um sulfite, né? E aqui a gente vai fazer a marcação com a régua. Lembrando que do 0 até o 29,5, que é o tamanho de um sulfite, nós vamos dividir em 3 partes, tá? Então, daria 9,80 alguma coisa, então a gente vai fazer a marcação aqui no 9,9. Essa é a nossa primeira marcação, certo? A segunda marcação seria 9,9 para frente, ó. Então, põe o 0 aqui na marcação e vai até o 9,9. E aí, essa última parte também ficou 9,9, tá? Então, são 9,9, 9,9 e 9,9. Aqui embaixo da folha, vocês vão fazer a mesma marcação, ok? Então, a gente vai vir com a régua aqui e vamos marcar do 0 até o 9,9. Eu tô fazendo bem grotesco mesmo para vocês poderem visualizar a marcação, tá bom? No caso de vocês, vocês fazem mais fininho, menorzinho, né? Para não aparecer tanto. No 0 até 9,9. Então, a gente tem 9,9, 9,9 e 9,9, tá? As 3 marcações. E aí, a gente vai pegar ela na diagonal e vai pôr o 0 no primeiro pontinho. Então, do primeiro 0 até aqui são 21. Nós vamos fazer 3 marcações também, que é 7, 14, 21, certo? Então, 0, 7, 14, 21. Eu vou anotar na frente para vocês saberem, ó. 0, 7, 14, 21, certo? O que a gente vai fazer? Vai riscar do 21 até o 7, ó. 7, 14, 21. Fiz um risco aqui, ó. 7, 14, 21. Tá? Não risquei aqui. Risquei aqui, ó, do 7, 14, 21. Obviamente que vocês vão fazer um risquinho mais, sem aparecer tanto, tá? E não precisam fazer essas marcações. Eu tô marcando só para vocês saberem na régua qual que é aqui o tamanho que vocês precisam fazer. Vamos aqui para a segunda marcação? Lembra que a gente marcou aqui o 0? E aqui tem o 21? Então, a gente vai fazer o quê? 7 igual o outro, tá? Então, a gente vai no 7, no 14. Então, aqui, ó, 7, 14. Aqui é o 21. Só que dessa vez, aqui a gente não riscou do 7 ao 14, aqui a gente vai riscar do 0 ao 14, a gente vai deixar do 14 ao 21 em branco, tá? Então, aqui eu vou riscar, ó, do 0 ao 14. Então, a marcação de vocês tem que estar nesse jeito aqui, tá? Do 7 ao 21, do 0 ao 14. Não risca do 14 ao 21, não risca do 0 ao 7, beleza? E aí, o que a gente vai fazer? Vamos cortar. Aonde? No risco que a gente fez. Então, vai aqui no 21, e aqui eu vou cortar até chegar no 7. Beleza. Vou fazer um corte aqui também. Então, ó, tô virando a folha para ficar mais fácil de cortar. E vou cortar do 0 ao 14. Então, do 0 até o 14. Voltei a folha. Então, é esse formato que vocês vão ter, tá? Ó, com esses 2 cortes aqui. Como é a dobradura? Vocês vão pegar esse lado aqui, ó, essa ponta aqui do 21, e vocês vão juntar aqui no 7, ó.
a ponta do 21, ela vai até o 7, certo? Fiz a primeira dobradura aqui, ó. E aí, eu vou virar a folha do lado de cá. Vou fazer a segunda dobradura com essa ponta até encostar aqui, ó. Beleza? Volta pra cá. Essa ponta eu vou encostar aqui, ó. Vem pra cá. Virou. Essa ponta aqui no corte. Virou. Essa ponta no 21. Virou. Essa ponta aqui. Virou. Essa ponta no 7. Virou. E essa última dobra. Passar a unha, né, que eu sempre falo para deixar bem marcadinho. Então, o que vocês vão ter? Uma sanfona em formato de sulfite aqui, ó. Vai ser um zigue-zague, né? Ó. Tá vendo? Então, vai ficar assim, certo? Vai ficar assim. Essa, então, é a primeira parte, tá? Ó, vou voltar aqui pra vocês verem a dobradura, ó. Ela vai praticamente automático, né, ó. Então, essa é a nossa dobradura de hoje. Aonde ela vai? Vou fazer o acabamento agora aqui pra mostrar pra vocês. Então, assim, vamos agora a segunda parte, tá? Vamos deixar guardadinha a dobradura que a gente fez. Lembra que eu pedi pra vocês arranjarem um papelão? Pode ser um papelão qualquer, tá? Esse papelão, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer a marcação. Então, eu vou pegar o fanzine que eu acabei de fazer, vou deixar sempre aqui cerca de 1 centímetro, mais ou menos, ó. 1 centímetro na ponta, mais ou menos 1 centímetro na lateral e mais ou menos 1 centímetro embaixo, tá? E aí, eu vou cortar. Então, aqui, ó, só pra vocês terem uma ideia, ó. Vou deixar mais ou menos 1 centímetro e vou cortar. Vou acertar aqui também e vou cortar. E aí, o que que a gente vai fazer com esse fanzine? A gente vai colar a parte... Essa parte aqui, ó, de trás dele. Então, eu vou passar cola... Nessa parte aqui. E vou colar aqui, ó. Lembrando que isso é a última fase, tá? Quando vocês fizeram toda a dobradura, vocês vão preencher tudo e tirar cópia. Depois que vocês tiraram cópia, é que vocês vão fazer a colagem, tá bom? Então, aqui, ó, eu colei essa parte aqui. Então, o meu fanzine, eu já posso apresentar ele dessa maneira aqui, ó. Deixa eu apertar bem para ele não cair. Ó, já posso apresentar ele dessa maneira aqui, certo? E aí, a pessoa vai abrir ele e vai ver todo o conteúdo dele. Então, essa é uma proposta de vocês terem uma capinha bonitinha, tal, aonde vai ter o conteúdo de vocês do fanzine, certo? O que vocês podem fazer? Uma quarta capa, uma contracapa. Então, vocês vão pegar esse molde aqui, do que vocês fizeram, né, do que vocês já colaram, e vão recortar. Então, aqui, ó, vou recortar igual, para ficar do mesmo tamanho, né, na mesma estética, tá? Então, recortei. Então, nós temos aqui 2 capas, certo?
E aí, essa última aqui, ó, eu vou colar aqui. Então, eu vou passar aqui a cola na última capa. E vou colar. Enquadra direitinho. E aperta. Então, ó, fiquei aqui com uma sanfona, ó, com 2 capas. Ó que legal. E aí, se você quiser abrir o fanzine, você pode ir abrindo de várias maneiras, ó. Ó que legal. Certo? E aí, pra fechar ele, você tem aqui, esse papelão aqui, ó, tem até uma mensagem que eu deixaria no meu fanzine. Atenção, antes de utilizar o produto, ler o manual de instruções. Olha que legal. E aí, o que que você pode fazer? Como é um fanzine que tem que abrir, então você não pode costurar aqui, né? Senão não vai dar para você abrir. Então, a sugestão que eu dou é vocês colocarem uma fita, por exemplo. Vocês podem colocar uma fita, dar um nozinho. Ó. Aí, vocês têm o fanzine aí de vocês para distribuição, certo? Lembrando que essa capa aqui, vocês podem pintar, pode fazer uma arte no sulfite, encapar. Vocês podem pegar restos de papel de presente, né, e encapar também. Enfim, vocês podem personalizar ele, né? Ou simplesmente tirar as partes que tem dele e deixar apenas o papelão, né? Ó, por exemplo, se eu tiro aqui, ó, eu fico apenas com papelão por baixo, então ele fica inteirinho de papelão, ó. Certo? Aí fica inteirinho de papelão, então também dá para vocês fazerem isso, tá? Então, são várias, vai da criatividade, né? Mas são vários jeitos que dá para fazer, tá? E aí eu vou ensinar um outro modelinho. Bom, esse segundo modelo, eu vou fazer aqui para vocês, ele é sanfonado, tá? Então, como que a gente pode fazer? Existem várias maneiras de fazer o sanfonado, mas eu vou ensinar uma que eu acho mais prático. Você pega as 2 pontas e vem pro centro, ó, pro centro do sulfite. Então, você vai encostar uma ponta na outra, ó, tá vendo? Uma ponta na outra e vai dobrar. Começa sempre pela pontinha aqui em cima, ó, porque aí você já faz a marcação. E aí, você vem descendo com o sulfite já aqui no esquema. Então, aqui a gente tem uma primeira dobra. Aí, você pode passar régua, ou pode passar tesoura, enfim, pra deixar bem marcadinho, tá? E aqui a gente tem a segunda dobra. E aí, o que que acontece? Aqui, por si só, já é um fanzine, ok? Então, muita gente faz uma arte aqui na frente e aí abre uma janela, tem já o conteúdo aqui dentro, né? Então, se torna uma porta aí, uma janela, uma porta, enfim. E dá para você já colocar o seu material aqui. Ele vira um sulfite, que dá para você tirar xerox e ter vários, né? Fazer várias cópias. E é uma dobra fácil, porque aí tudo que você pegar, você vai dobrar em 2 aqui e acabou. Você já tem seu fanzine para você distribuir, certo? Tem pessoas que o que que faz? Nessa janelinha aqui, pega 2 botão, costura 2 botões e coloca uma fita ou um barbante, entendeu? Aí entrelaça neles e aí com isso, vai ficar fechadinho, vai como se fosse uma, maçaneta de porta, né, enfim. Também fica bem legal, fica bem diferente. Tem pessoas que colocam fita, né, e amarra a fita também, também fica legal. Enfim, vai da criatividade também aí de vocês, tá bom? Essas são só algumas ideias. Mas uma outra maneira que dá para vocês fazerem é pegar aqui o fanzine do jeito que eu já dobrei aqui, e aí vocês vão dobrar para trás, tá? Então, assim, tá aqui, ó, vocês vão dobrar para trás, ok? Vai virar um M, tá? Então, vamos virar ele aqui para trás.
Sempre juntando as pontinhas, que nem eu já expliquei, né? Pra ficar certinho aqui. Sempre juntando bem as pontinhas. Isso. E aí, ele virou um M, certo? No M, vocês vão dobrar aqui no meio. Então, dobrou aqui no meio, fiz mais uma dobradura aqui. Então, o que que eu tenho aqui, ó? É esse formato, certo? Um M dobrado no meio. E aí, eu vou recortar esse meio, tá? Vou recortar esse meio aqui, ó. Tô cortando. Recortei esse meio. Então, nós temos, ó, vou pôr aqui na mesa para vocês verem. Temos 2 pedaços aqui iguais, certo? O que que a gente vai fazer? Eu vou juntar esse daqui nesse, tá? E aí, ou você pode costurar, colar dessa maneira aqui, ou você pode fazer ao contrário, porque aí ele vai dar o ar de infinito. Ó, tá vendo aqui como você pode unir, ó? Você pode unir uma folha na outra, que aí ele vai dar o zigue-zague infinito. Lembrando que você pode fazer 5, 6, 7, 8, quantas folhas você quiser, você pode ir fazendo, montando e vai virar um sanfonado grande, né? Então, depende do conteúdo que você tem para colocar, você pode ir aumentando esses sulfites para virar um grande sanfonado, tá bom? Então, vamos lá. Então, assim, ó, se eu colar assim, virou contínuo, certo? Ninguém nem vai perceber que tem cola aí, né? Vai virar um contínuo. Eu vou fazer do lado contrário, só para mostrar para vocês uma ideia que eu acho bem interessante. Quando a gente faz assim do lado ao contrário, que aí fica aqui, não é contínuo, né? Como que funciona isso? Eu vou pegar a cola, ó, e vou passar apenas na borda, tá? Então, eu vou passar aqui apenas na borda. Então, eu tô passando aqui, embaixo e nessa outra borda, certo? Quando eu for colar, eu vou colar aqui certinho, tá? O que que aconteceu aqui? Passei cola aqui, embaixo e na lateral. Eu não passei na parte de cima, certo? Deixa eu apertar bem para colar bem. Então, quando eu tiver aqui o meu fanzine, essa parte aqui de cima, ó, ela virou um envelope. Nesse envelope aqui, eu posso colocar um monte de coisa, inclusive, peraí que a cola não pegou muito bem. Inclusive, tem uma surpresa aqui, né? Pode, inclusive, ter uma surpresa da pessoa tirar aqui e ter algum material, ó. Por exemplo, eu vou colocar esse aqui, ó. Então, a pessoa tem o fanzine inteiro, sanfonado, e aqui ela tem uma surpresa que ela tira e encontra um bilhetinho de alguma coisa. Ou uma arte, ou uma poesia, ou algo que vocês queiram aí esconder aqui para ser a surpresa de quando a pessoa abrir o fanzine, tá? Então fica essa dica aí que também que é bem legal, essas paradas de coisas escondidas. É bem interessante, é bem legal também, tá bom? Mas tá, voltando. Então a gente tem aqui o formato do fanzine. Eu tinha separado essa caixa aqui de amoxicilina para poder fazer com vocês, tá? Então, o que que eu fiz? Eu retirei a parte de cima, recortei aqui a parte de cima, que é a tampa da caixinha do remédio, e recortei a parte de baixo, que também é a base aí do remédio, certo? E aí, eu fiz um corte aqui na lateral. Na verdade, não foi um corte porque ele é colado, né? Então, eu só soltei essa parte que é colada aqui na lateral. E aí, a minha caixinha de amoxicilina fica desse jeito aqui, ó, aberta. Se vocês repararem nessa caixinha, o que que acontece? Ela não lembra um livro para vocês? Que tem aqui a lombada do livro, que tem a capa e a quarta capa do livro, e aqui é a orelha do livro, né? Então, a caixinha, as caixas, elas têm o formato muito semelhante de um livro. Então, nessa caixinha aqui, por exemplo, ela é tão gordinha, ó, que eu poderia fazer um livreto com várias páginas e transformar num livro, né? Ou, por exemplo, que eu dei a ideia aqui, né? Aqui a gente tem o recorte da caixinha,
Você abre a caixinha e tem o seu fanzine colado aqui, ó. Esse fanzine que a gente acabou de fazer aí, sanfonado. E aí a pessoa tem esse conteúdo aqui, tá? Então, essa é uma das ideias. Aí você cola aqui, ó, as costas dele, tá vendo? Você cola aqui na caixinha e você tem ele. Tá? Então, essa é uma ideia. Inclusive, esse material aqui, ele é bem durinho, então ele fica ótimo, né, para você fazer de capa. Você pode estar pintando ele, enfim, colando, né, fazendo um outro design dele, usando ele só como modelo mesmo, ou você pode, inclusive, deixar como remédio, né? E deixar lá e fazer uma mensagem, amoxicilina, medicamento genérico, leia com conteúdo para a sua saúde, poesias de medicamento genérico, sei lá, fazer alguma graça, relacionar o medicamento com a sua poesia, ou com o seu fanzine, com a sua arte, medicamento para a vida, medicamento para leitura, enfim, para literatura, né? Venda sob prescrição de uma poeta, sabe? Fazer algo desse tipo, né? E deixar mesmo a própria arte da caixinha de medicamento, tá? Acho que fica bem interessante também, é uma ideia. Bom, aqui, lembra que eu fiz um modelo, né? Aqui também é igual. Então, se eu colar aqui, eu vou fazer aquele lance de ser contínuo, né, ó. Ele vai ser contínuo, então vai ficar enorme aqui, ó. Certo? Ó, fica grande, fica enorme. E aí você vai aumentando o seu conteúdo, tá? Aqui na sua caixinha. Esse é um jeito que dá pra vocês fazerem, tá bom? Um outro jeito, deixa eu pegar aqui. Você pegar a caixa de medicamento e aí você vai deixar a parte de cima. Eu fiz um reforço aqui com uma fita durex transparente. E aí você vai ter toda a caixinha e embaixo também eu fiz um reforço com o durex. E você vai cortar a tampa dele apenas, tá? Vai cortar apenas a tampa. E aí você pode colar o seu fanzine e aí a pessoa ter acesso ao seu livrinho dentro dele, ó. Entendeu? E aí a pessoa tem acesso aqui ao seu fanzine. Se você faz esse sanfonado, ele vai sair por aqui, o sanfonado, tá? Então, também é bem interessante vocês fazerem desse jeito. E aí, eu aproveitei a capinha, cortei um pouco menor, para de repente ser aqui a minha capinha do meu fanzine, né? Que é ela mais durinha também. E se for sanfonado, a pessoa vai tirar e vai ver assim o sanfonado, tá? Então, também tem essa maneira aqui de vocês estarem fazendo com caixinha de remédio ou qualquer outro tipo de caixinha, certo? Então, são esses dois modelos. E aí, falando em formato, tem, por exemplo, inclusive, assim, ó, que seria um formato de um sulfite inteiro. Não houve dobradura aqui nesse fanzine, né? Eles fizeram ele inteirão mesmo. Então, vocês podem ver que é um sulfite frente, um sulfite verso, ó. E eles foram pegando e foram diagramando conforme o espaço do sulfite, conforme uma folha aqui de sulfite. Que, inclusive, vou até confirmar aqui, ó, mas não é um A4, é um papel ofício, olha, é um pouquinho maior do que a minha régua aqui, ó. Vocês podem perceber que é um pouquinho maior, tá? Então, é um outro tipo de tamanho de papel. E aí, eles foram fazendo aqui, trazendo vários elementos, né? Inclusive, né, datilografado, enfim, teve todo um processo aqui, uma escrita, né? E aí, você tira cópias e, no caso deles, eles grampearam, ó, fizeram 2 grampos aqui, né? Eu costuraria a ponta, né? Iria costurando, que eu acho que daria mais firmeza aqui nesse tipo de fanzine. Mas no caso deles, eles fizeram 2 grampos. Eu não gosto muito de grampo, porque acontece isso aqui, ó. Não sei se vocês conseguem enxergar,
mas o grampo normalmente enferruja, né? Que nem quando a gente coloca clips também, pode acabar enferrujando. Tá certo que isso daqui eu já tenho há muito tempo, mas o ruim é isso, que pode acabar enferrujando, né? Mas também é uma ideia de vocês fazerem assim grande, tá? No sulfite grande. Então, vocês precisam definir o que vocês vão fazer, qual o formato do fanzine que vocês vão fazer, para a partir daí vocês seguirem aí com conteúdo, com planejamento aí do projeto de vocês. É bem simples, né? Então, você tem o sulfite. No sulfite, você vai juntar as pontinhas, né? Sempre tenta deixar bem certinho aqui, pra dobradura não ficar depois fora, né? Então, você vai dobrar no meio, certo? Quando você dobra no meio, você já tem esse formato aqui, ó, desse fanzine, né? Você já tem nesse formato, tá? O que que acontece? Aqui, obviamente, que foram várias folhas dobradas ao meio, né? Então, você vai ter aqui um livrinho. Então, quando você dobra ao meio, você marca bem aqui o meio. E aí, você vai grampear uma aqui e uma aqui, tá certo? Grampeou, acabou, você já tem o seu livro. O que é sempre importante você fazer antes de grampear, obviamente, numerar, tá, gente? Então, aqui, lembrando que é a capa. E aí, 2, 3 e 4, que é a contracapa, ok? Por quê? Você vai ter essa matriz para você poder virar, tira cópia, tirou cópia, frente e verso, certo? Agora, se você quiser um livro menor, você tá com sulfite aqui, ok? E aí, você dobrou. Deixa eu pegar outro, porque essa aqui eu fiz a numeração. Vou pegar outra folha aqui para vocês. Vamos lá. Então, vamos lá. Vocês têm aqui o sulfite inteiro, juntou as pontinhas, dobrou no meio, ok? Juntou as pontinhas, dobrou no meio. Como eu falei da dica da unha, né? Passa a unha aqui pra ficar bem marcado. Dobrou no meio, a gente tem aquele lá que eu mostrei pra vocês. Se vocês dobrou mais uma vez aqui, ó. Passa a unha pra marcar. Então, vocês vão ter aqui, ó, deixa eu abrir pra vocês. 4, certo? 4 marcas. E aí, como que vocês vão fazer? Aqui a gente já tem o nosso livrinho, já começa a aparecer um livrinho um pouco menor, né? Para você não se perder, numerar, ok? Então, aqui é a 1, que é a capa. Aqui, a folha 2, folha 3, folha 4, você vai virando, ó, tá vendo? Ó? Folha 5, folha 6, folha 7, folha 8, certo? Esse é o nosso livrinho. Você vai abrir o seu livrinho, certo? Você não recortou, não fez nada ainda, você abriu. Quando você abre, você pode ver, ó, tá aqui, ó, 2, 7, 3 e 6. E do lado ao contrário, 8, 1, 4 e 5. Isso significa o quê? Que você vai começar a trabalhar o seu fanzine através da numeração. Então, aqui, ó, 1 é a capa, né? Então, a capa. Você vai construir e montar toda a sua capa aqui com colagem, com o que você quiser, certo? A 8 é a contracapa. É a contracapa. Então, você vai fazer toda a sua montagem aqui. Aqui, ó, se vocês repararem, o 4, 5 não tá do lado contrário? Está. Então, quando você for fazer o 4, a folha 4, você vai virar e vai escrever ou fazer o que você quiser aqui no 4. No 5, também, você vai lá e vai escrever o que você quiser, o conteúdo que você quiser, né? Vamos virar a página. Página 6.
página 3. E aí virou página 2, página 7, né? Depois que você tem todo o seu conteúdo, é só você tirar xerox. Tirou xerox daqui, tirou xerox daqui, acabou, você tem o seu fanzine. E aí, como montar esse fanzine? Você vai fazer a dobradura, certo? Do jeito que a gente tinha feito. Ó, tá vendo a capa, tudo. E aí, o que vocês vão fazer? Lembra que eu falei da dica, que é importantíssimo? Qualquer conteúdo que vocês forem fazer, vocês deixam 1 centímetro ou 0,5 centímetros de margem, né? E começam a fazer dentro dessa margem. Ou seja, vamos aqui contar meio centímetro? Então, aqui, ó, tá vendo, ó? É isso, tá, gente? Ó, deixa eu riscar aqui mais ou menos, tá? Então, é mais ou menos meio centímetro, ok? Para vocês começarem a escrever, ou colar, ou fazer o trabalho de vocês dentro desse quadrado. Nesse livreto aqui, o que a gente faz? Vocês vão ver que aqui em cima são as páginas que estão abertas, ok? E aqui são fechadas. Então, se você pegar a tesoura e cortar bem rente, né? Tenta cortar o mínimo possível, ó. Não sei se vocês conseguem visualizar aí. Vocês vão cortando essa pontinha que seria fechada, ó. Nós temos o nosso livrinho. Então, podem ver capa, página 2, página 3, página 4, página 5, 6, 7 e a contracapa. Vocês entenderam? Então, assim, antes de vocês cortarem, vocês vão deixar ele no sulfite aberto e vão tirar uma cópia frente e verso para vocês poderem entregar aí esse conteúdo pra galera. A montagem é a última etapa que vocês fazem, tá? E aí, ó, fora esse daqui, então eu já mostrei pra vocês 2 exemplos. Tem um terceiro, que é o seguinte, ó. Temos o sulfite, dobramos uma vez, certo? No meio. Aqui, ó, dobramos uma vez a unha, né? Temos esse modelo aqui, o grande. Dobramos mais uma vez, ó. A gente tem esse que eu acabei de explicar. Se você dobrar mais uma vez, você vai ter um pouco menor, que também não deixa de ser um livreto, ok? E aí, aquilo que eu te falei, sempre, quando você faz a terceira dobra, você faz as anotações das folhas, né? Então, nessa terceira dobra, vamos lá. Você vai fazer folha 1, você vai abrindo, tá? Percebem que eu não recortei, não fiz nada ainda. Folha 2, folha 3, aí abre. Folha 4, folha 5. Folha 6, folha 7, 8, 9. Aqui vai ser um pouquinho mais difícil, porque ainda a gente não cortou. Mas assim, ó, escreve dentro, tá? 10, certo? 10, 11, 12. Aqui também vai ser um pouquinho difícil, mas escreve dentro 13. Tenta fazer de lápis, tá, gente? Que aí depois vocês podem apagar, é só pra vocês não se perderem, tá? 14 e 15. Lembrando que o 15 é a contracapa. E o 1 é a capa, certo? O que vocês vão fazer? Abrir e começar a montar o fanzine de vocês, ok? Ó, tá vendo, ó? Aí, vocês vão fazer a capa no 1, a contracapa, o conteúdo da página 8, 9, 11, 5 e assim por diante. Depois que estiver pronto, essa é a matriz, xerox frente, xerox verso, ok? Depois que tiver a xerox pronto, é que vocês vão dobrar uma vez, dobrar 2 vezes, dobrar a terceira, e aí é que vocês vão recortar depois de pronto. Lembra que eu falei da margem?
Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui tá grudadinho, não tá? Então, vocês vão cortar isso aqui, ó. Estão vendo aqui? Tá grudado entre a 11 e a 9, ó. E aí, vocês cortam. Normalmente é tesoura e dobradura, gente. Ou estilete, tá? Quem prefere trabalhar com estilete. E aqui também, ó, entre a 12 e a 15, vocês também vão cortar aqui a pontinha, tá bom? Aí, cortou aqui a pontinha, certo? Fora, ó, aqui você já tem aqui o livrinho. E aí, aqui embaixo, onde tem essa dobradura, vocês cortam daquele jeito que eu falei, ó, a pontinha, né? Pra perder o mínimo possível de papel nesses cortes, tá? E aí, a gente tem, então, aqui o nosso livreto, certo? Opa, não cortou direito aqui, ó. Sabe por que que não cortou direito aqui? Porque eu não dobrei direito. Lembra que eu falei que tem que juntar bem as pontinhas? Porque senão ele fica torto. Ó. E aí, você tem o livrinho aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim vai. Assim por diante, ó. Certo? E aí, pra não ficar solto, o que que você faz? Você abre ele no meio, sempre centralizado, e põe 2 grampos aqui. Que aí, você vai ter o seu livrinho e o conteúdo pra você poder trabalhar ele, tá? E assim por diante, tá? Você pode, por exemplo, fazer mais uma dobradura, e aí você vai ter um livrinho com mais páginas, mas menorzinho, ó. E dá pra você fazer, inclusive, mais uma dobradura. Parece loucura, mas, gente, fica tão lindo. Depois você recorta bonitinho, e aí deixa ele com várias páginas, e aí você grampeia no meio, tá? Eu vou tentar localizar um livrinho que eu tenho assim, que é uma folha só, assim, pequenininho, e em cada página ele escreveu uma mensagem com 2 palavras, né? Então, dá pra você também fazer esse tipo de dobradura, ok? Na aula eu vou ensinar aqui uma dobradura, um modelinho aí de fanzine. É um modelo que um amigo meu faz, que é esse modelo aqui. Então, se vocês verem, ele usa um papel, não sei se dá pra ver na imagem, mas é um papel bem brilhante. E ele também é impresso, tá? Então, ele usa esse papel num tamanho diferente do que ele usa aqui no fanzine, né? E ele faz como se fosse uma capa, uma capinha menor aí. E é uma dobradura, ó, em 3, né? Então, virou uma capa e as outras 2 dobras viraram uma contracapa, né? Que aí dobra aqui e vira uma contracapa, ok? Ó, tá vendo? Então, essa é a proposta dele, né? De ter essa capinha aqui do lado de fora, num tamanho menor. E aqui, na parte de dentro, tem o fanzine que ele fez com um sulfite, tá? Que é o que eu vou ensinar para vocês hoje, ok? Então, vamos lá? Vou deixar aqui o dele. Como que a gente faz? Aqui tem o sulfite. Lembrando que com a régua a gente faz a marcação, né? Eu vou fazer com uma caneta preta, bem grotesco mesmo, para vocês visualizarem, tá bom? A gente sabe que a folha de sulfite tem, começando do 0, 29,5, certo? Se a gente divide 29,5 por 3, dá 9,98, mais ou menos. Então, a gente vai vir aqui no 9,98, vai fazer uma marcação, certo? E aí, a gente vem aqui, ó, novamente, 9,98, uma segunda marcação. E no final ficou o 9,98, certo? Bom, o que que acontece? Desse outro lado, ó, eu vou virar a página assim, vou girar ela, vamos fazer as mesmas marcações, ok? Então, 9,98, a gente vai marcar aqui.
E aqui também 9,98, certo? Então, fizemos essas marcações. Tá aqui as marcações. Pra quê? Pra que a gente possa fazer a dobradura corretamente. Essa dobradura é esse lado daqui, ó, ele vai chegar nesse ponto. Então, ó, a gente vai dobrar e ele vai chegar nesse ponto, tanto a parte de cima quanto a parte de baixo, certo? Dobrei aqui, ó. Lembra que eu falei pra gente sempre amassar bem, né, a dobradura? Pra poder deixar bem marcadinho, tá? Então, fizemos aqui a dobradura. Ok. E aí, aqui, essa ponta aqui vai chegar nessa marcação, ok? Então, eu estou colocando aqui, ó, pro lado de dentro. Ele vai encostar aqui na dobra, ó. Vai encostar na dobra. E aí, a gente vai fazer a marcação. Apertar bem, vocês podem apertar com a régua, com o que vocês tiverem aí, ou o que eu falei com a unha, né? Certo? Então, nós temos isso aqui, ó, que já é um modelo de fanzine, né? Lembra que eu já passei pra vocês esse modelinho? Que vocês fazem aqui a folha 1, a 2, a 3, a 4, 5 e 6, que é a contracapa, certo? Esse já é um fanzine. Só que o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos dobrar mais uma vez. Então, ó, ele não tá fechadinho aqui? Tá fechadinho aqui. A gente vai dobrar mais uma vez, certo? Sempre alinhando bem as pontas, né? Pra não dar tanta diferença. E vai amassar e passar a unha, certo? Fazer bem a marcação aqui, ó. Em todos os lados deles, vocês fazem a marcação. Então, virou um fanzine dobrado no meio, certo? Quando chega nessa fase, ele já vai estar aqui pronto, né? Pra vocês fazerem assim, folhadinho, tá? Só que a gente não pode cortar agora, porque senão como vocês vão imprimir? Então, esse primeiro modelo, quando chega aqui, a gente vai abrir ele e vamos fazer a numeração pra gente poder depois mexer nele, né? Eu vou marcar aqui com a caneta preta, e aí a marcação, ela fica o seguinte, ó. Se vocês colocarem a folha de pé, tá? Então, aqui, ó, vocês percebam que tem uma dobra aqui, certo? Ó, tem uma dobra assim, ó, pra cima aqui, tá? Se vocês deixarem a folha assim de pé, o que que acontece? Aqui, ó, desse lado direito, vai ser a folha 1. Aqui vai ser a folha 7. Aqui vai ser a folha 4. Aqui a folha 6. Percebam que eu só tô pondo nesses 4 quadrados, ok? Ainda não coloquei aqui, eu vou explicar o porquê. Então, 4, 1, 6 e 7. Vamos virar a folha, ó? Virei. Quando vira, a gente vai colocar aqui 2, é a folha 2, a 3, 8 e 5, certo? 2, 3, 8, 5. Vamos voltar pra cá, ó? Voltei pra cá. 4, 1, 6 e 7. Por que que eu não fiz aqui? Porque eu vou virar de ponta cabeça. Essa parte aqui, ela é de ponta cabeça, ok? Quando você vira de ponta cabeça, então, o que que acontece? Embaixo aqui do 7, ó, essa folha aqui vai ser a 12. E embaixo aqui do 6, essa folha aqui vai ser a 9. Por que que eu tô pondo de ponta cabeça? Porque quando vocês forem montar o fanzine de vocês, vocês sabem que essa parte aqui tem que ser pra cá, tá? Vamos virar a folha? Viramos. Então, embaixo da folha 5, vai ser a 10. E debaixo da folha 8, vai ser a 11, ok?
Então, quando vocês forem fazer o conteúdo de vocês, a folha 1 aqui, ó, é a capa. Ou não, né? Aqui no caso dele, ele fez uma outra capa, tá? Mas aqui seria a 1, né? Então, vai, em teoria, seria a capa. O restante tudo, então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí vocês vão montando, tá? 9, 10, 11 e 12. Ou seja, essa 12 aqui, ó, que tá de ponta cabeça, vai ser a contracapa. Tá? Contracapa. Então, vamos lá. Então, aqui eu sei que é a minha capa. Aí, eu virei e fiz o conteúdo lá da minha 2. Fiz o conteúdo da minha 3. Aí, dei sequência aqui no meu 4. Fiz um conteúdo aqui no 4. Certo? E fui fazendo conteúdos. Quando tiver pronto, desse jeito é que vocês vão tirar cópia frente e verso. E é onde vai sair o zine de vocês, frente e verso, ok? Tá, vamos recortar para ver como que fica? Depois que já tirou o xerox, tá tudo pronto, a gente vai recortar. Vocês podem usar a tesoura para recortar. E aí, os únicos recortes que vocês vão fazer é aqui, ó, assim, ó, na lateral, tá? É apenas esses os recortes. Que você pode usar a tesoura, quem tiver tesoura e preferir usar, certo? Vocês podem usar a régua, né, que dá para fazer a marcação e rasgar. Ou, eu não tenho régua, não tenho nada, tô fazendo tudo à mão. Vocês fazem bem a marcação aqui, ó, com a unha. Que também é possível, quem não tiver régua, quem não tiver tesoura, de ir tirando, ó, com a mão, tá? Com a unha. Aí, vocês vão tirando devagarzinho até soltar tudo, ok? Que dá pra ir tirando assim também devagar. Lembrando que tem que marcar bem, tá? Porque senão ele não solta assim. Ou com a régua. Certo? Ou com a tesoura. Eu vou fazer com a régua, que eu acho que é mais rápido, tá? Então, tá. Então, nós temos aqui, né? Desse jeito. Então, como eu falei, a 1 e a 2... 3 e 4. Aqui, ó. 5 e 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Certo? Então, aqui nós temos o nosso livreto, o nosso fanzine, capa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ok? E aí, como que a gente pode finalizar isso daqui? Vou mostrar pra vocês. Lembra que eu fiz esse fanzine aqui, mostrando pra vocês a costurar os botões e tudo mais? Então, ó, o que que eu fiz aqui, ó? Eu recortei aqui, tirei essa parte, ó, certo? Tirei essa parte de cima aqui também, ok. O que que eu posso utilizar aqui para ficar uma capinha diferente aqui pro meu fanzine? Eu posso usar, por exemplo, algo assim, ó, aberto, né, em 4 partes, e colocar o meu fanzine aqui no meio, ó, certo? Trocando ideias, por exemplo. De repente, eu posso, inclusive, colocar, ó, arrastar ele pra cá. Tá encostando ali, certo? Ó, tá encostando aqui do lado direito. E essa parte que está sobrando, eu posso fazer dobradura com ela, tá? Por exemplo, fazer aqui uma sanfona. Né? A sanfona você dobra uma parte pra frente. Lembrando que eu tenho que chegar até o N, né? Então, tá.
Então, você dobra uma parte pra frente, aí dobra uma parte pra trás. Da mesma largura, tá? Aí, volta pra frente. Volta pra trás. Acho que cabe mais uma. Mais uma. Pra frente. Então, aqui eu fiz uma sanfoninha. E aí, o meu fanzine, ele cabe aqui dentro, ó. Ó que legal, ó. Aí fica uma capinha. Amassa bem, né, pra ficar bem. E é uma capinha só com dobradura de um tamanho diferenciado, ó. Ela é um pouquinho menor, tá vendo? Então, essa é uma ideia, tá, gente? Também, que vocês podem fazer uma capinha aí pro fanzine de vocês pra quando vocês forem entregar, tá? Com esse sanfonadinho aqui, ó. Certo? E ele segura, ó. Ó. Dá pra vocês perceberem, ele segura, tá bom? Ou vocês podem fazer algo menor também. Ó, peguei a parte de cima, tá? Ele é menorzinho. Porque de repente dá um colorido diferente, dá um tamanho diferente, que é um pouco a proposta do que ele fez aqui, né? Então dá uma proposta diferente. Se a gente dobrar, por exemplo, o que ele fez ali, ele dobrou em 3. Aqui a gente tem 4 dobraduras, tá vendo? Então, se eu tirar essa parte daqui, deixa eu ir com a régua. Se eu tirar essa parte aqui, ó, ficaram 3 dobraduras, certo? Ó, 1, 2, 3 partes. 2 dobraduras, 3 partes. E aí, aqui, o que a gente pode fazer? Colocar o zine e aqui ser uma capa, ó. Uma capa menorzinha, que é o que ele fez aqui. Igual esse, ó, uma capa menor. E aí, aqui atrás, essa capinha aqui, ela dobra pra dentro, né? E vai ficar igual capa e contracapa. Que aí você consegue abrir e ter conteúdo aqui também, ó. Que é o que ele fez aqui, ó. Capa e a contracapa. Que aí você abre e você tem aqui, ó. Certo? O que eu achei bem interessante, o zine dele, ele faz, ele questiona, né? Então, assim, de cara, você já vê o ponto de interrogação, né? Onde você já imagina, você já faz a primeira pergunta, o que contém neste fanzine, né? E aí ele faz aqui, ó, um ponto de interrogação um pouquinho menor. E aí você vai virando aqui, você vai lendo, ó. Há espelhos no silêncio? Né? Então, ele faz uma pergunta para você refletir. Há espelho no silêncio? Aqui, a quem? Cebolas choram por alguém? Então, ele vai fazendo vários questionamentos, né? E por aí vai. Né? Esse é o conteúdo dele. Como eu falei, a amarração que ele faz, né? A forma dele fechar o fanzine é por grampo. Então, ele faz 2 grampos aqui, tá? E depois eu vou explicar para vocês como fazer grampo, como grampear, que não é simples, simplesmente pegar a maquininha e apertar. Tem também uma técnica, porque você vai ter folhas grandes, né? Para você chegar com a maquininha, depois eu ensino para vocês numa outra aula. E aí ele faz, né, essas perguntas. O passado é infinito ou algo surgiu do nada? Então, é bem de reflexão mesmo, né? E aí tem aqui todo o trabalho dele, e quando encerra, aqui ele coloca os contatos dele, Emol, então www.emol.art.br, @, que é do Instagram, emol.art 2020, que ele fez agora. E aqui, de ponta cabeça, ele coloca mais um questionamento. Se a curiosidade desdobra e revira o mundo, os segredos escondem-se dela ou sugestionam-na. Né? Então, ele já traz mais um questionamento aqui. E se vocês perceberem, aqui no final do fanzine dele, ele fez um negócio que eu acho muito interessante, que são os 3 pontinhos, ou seja, haverá continuação.
né? Os 3 pontinhos significa que há uma continuação. Quando a gente fecha aqui, ó os 3 pontinhos aqui de novo, maior, né? Então, isso dá ar de... Se haverá ou não, não sei. Mas dá um ar de continuação, né? Então, ele inicia com questionamento e os questionamentos continuarão. Então, existem várias maneiras de você interpretar o fanzine dele. É um fanzine que não tem desenhos, né? São escritas, ele optou dessa maneira, né? Enfim, e tem a pontuação aqui, né? E na última folha está do lado contrário, justamente para você virar e questionar, né? Então, um fanzine assim é o jeito que eu ensinei para vocês, ok? O que vocês podem fazer também, a última coisa é que vocês viram que eu fiz assim, né? Vocês podem fazer a numeração, se vocês quiserem, abrindo e fazendo assim, ó. Pondo um dentro do outro, para poder depois grampear no meio, ok? E aí ele vai ficar um livreto assim, ó, com um dentro do outro. Porém, a numeração, ela muda, tá? Pode ver que o 1, o 2, aí é o 5, ó, tá vendo? Ela muda. Então, quando vocês forem fazer a numeração, ela é diferente, tá bom? Eu vou ensinar aqui pra vocês como que é a numeração, caso vocês queiram fazer nesse método. Então, ó, lembra? A gente fez a marcação, dobrou no meio, certo? Depois dobramos no meio de novo, ok? Fizemos a marcação e abrimos. Quando a gente abre, a gente tem os 2, 4, 6 quadrados. A numeração é o seguinte, ó, até já fiz aqui, ó. Do lado direito, 1, 12, 9, 4, 8 e 5. Lembrando que essa parte de baixo, ela é pra lá, certo? O conteúdo dela é pra lá. Enquanto as duas partes de cima é pra baixo, certo? As partes de cima são feitas pra baixo. Vamos virar a página, ó, tô virando a página, virei. Então, a gente vai ter aqui, ó, 11 do meu lado direito, 11, 2, embaixo do 2, 10, no lado direito, 3, e aqui, ó, que é pra baixo, vai ser 6 e 7. 6 e 7, que é o texto pra lá, ok? E os demais textos normal, pra baixo. Normal que eu digo conforme que a gente tem de livros, de materiais, né? Que é da esquerda pra direita, de cima pra baixo. Nada impede que vocês façam de lado, de ponta cabeça ou do jeito que vocês quiserem, ok? Só reforçando que o fanzine, ele é livre para vocês fazerem do jeito que vocês quiserem. Então tá, fizemos, tiramos xerox, tudo, vamos aos recortes, né? Então, lembra que eu falei, né? Vai recortar aqui no meio. Vamos tirar aqui essa parte. Acabei puxando muito forte, rasgou. Deixa eu ir mais devagarzinho. Beleza. Agora aqui. Ok. E aí, vamos lá, então. A gente vai pegar o número 1. Aí, aqui vai ser 2, 3, 4, 5, 6, certo? Ou seja, o 1, capa. E o 12, a contracapa. E a gente tem todo o material aqui dentro. Fechou? Bom, esse é um sulfite, né? E aí eu imprimi uma arte, é um rosto, né? Que eu peguei na internet.
E é possível você pegar a imagem que você quiser, né? Você escolhe se você quer rostos, você pode transformar também o seu rosto, ou a sua cena, ou a sua arte, enfim, né? Em extenso. Lembrando que extenso é sempre preto e branco. E aí, como eu expliquei, você vai retirar as partes pretas, né? Que é onde você vai pintar depois, que é onde você vai preencher os espaços depois, tá? Então, aqui eu vou fazer um passo a passo. Ó, ele tá normal, né? Sem um sulfite normal, tá? E aí, o que que você pode usar? Você pode usar estilete, você pode usar tesoura, você pode usar, no caso aqui, ó, que eu tô usando uma gilete, né? Qualquer coisa cortante você pode estar usando, tá? E aí, você começa a retirar. Quanto mais detalhes você fizer, melhor, né? Então, assim, aqui, ó, se eu fizer aqui as curvinhas dos cachos dela, depois quando eu for pintar, vai entrar essas curvinhas, né? Então, você vai cortando para retirar essa parte escura aqui do cabelo, né? A parte preta. E aí, você vai retirando. Chegou na orelha? Faz aqui o contorno, né? Contorno da orelha. Então, a gente vai retirar toda a parte do cabelo dela, tá? A gente vai retirar toda a parte do cabelo. Então, essa é a primeira parte. Aqui, ó, vocês reparam que tem um vão? Por que que é importante esse vão? A gente chama de ponte. Se eu retirar tudo isso, o rosto dela vai sair junto. Então, tem que deixar as pontes, né? Então, essa parte aqui que eu não tô retirando, ó, ela vai ficar com essa ponte junto com o outro espaço. Eu vou fazendo, vocês vão entendendo melhor. Então, aqui, ó, eu vou retirar aqui. Ó, vou ir retirando, certo? E aí, vou retirar aqui o restante do cabelo. Bom, então o rosto, ele ficou suspenso por aqui, por essa ponte, e pelo pescoço. Esse risco aqui, ó, se eu corto ele, o que que vai acontecer? A cabeça vai soltar, né? Para ela não soltar, eu deixei essa partezinha aqui. Então, o que que eu faço aqui, ó? Vou deixar um pedacinho aqui sem cortar e vou cortar a partir desse pedaço aqui, para que já fique no meu extenso o formato do rosto dela, né? Que é aqui a bochecha, né? A parte aqui de baixo. Então, já tô cortando aqui também. Obviamente que dá um trabalho, mas você vai ter esse molde aqui para usar em várias artes, né? Então, você vai poder ficar reaproveitando essa arte e que depois que tá pronta, fica muito fácil de você colocar. Então tá, então aqui, gente, tá pronto o meu extenso, né? Tá pronto aqui o extenso, com todas as partes vazadas. Se você quiser quanto mais detalhe, mais bonito fica. Então, por exemplo, eu
Tiraria também esse risco aqui no meio do nariz, porque ele vai também dar uma diferença aí no final, certo? Que é uma marca de expressão aqui dela. Lembrando que dá pra vocês fazerem com foto, né? De vocês, dá pra fazer um monte de coisa, que nem eu expliquei aí pra vocês, tá? E dá pra fazer com coisas mais simples, né? Ah, quero fazer com desenhos africanos, é bem legal. Que são simples e são representativos, né? Então, aqui tá o nosso extenso, beleza. O que que a gente vai fazer agora? Puxar pra cá. Vou colocar um sulfite, certo? Embaixo, pra vocês verem como funciona o extenso, certo? E aí, eu posso usar um spray, por exemplo, certo? E aí, apertar o spray e fazer. E aí, você pode fazer, né, aonde você quiser, né? Em muro, onde você quiser. Ou se eu vou fazer o meu fanzine, né? Então, eu vou usar a arte no meu fanzine. Claro que essa arte aqui, esse extenso que eu fiz, ele é grande, né? Mas pode ser a capa do seu fanzine, você pode pôr mais na lateral, você pode fazer num A3, enfim. Vai usando a imaginação aí, tá bom? Então, vamos lá. Ah, aqui são os olhos dela, né? E o cabelo. O cabelo dela, eu vou pintar de vermelho. Então, tá vendo? Os espaços vazados é onde você vai pintar, é onde você vai preencher, certo? Né? Cadê? Tá aqui, ó. Ó que legal, ó. Certo? Então, essa é a original com a que a gente fez. E aí, na mão, você pode fazer alguns detalhes, né? Que você, de repente, não cortou, que são da original, né? Por exemplo, ela tem aqui um risquinho aqui, né? Aí, você pode ir fazendo alguns outros detalhes, né? Aqui embaixo, certo? Aí, você pode ir copiando da original, para ir aumentando aqui né, os detalhes. Eu fiz um cabelo vermelho, né, que eu gosto. Aqui eu vou fazer a curvinha que a gente não tinha cortado para não perder a orelha dela, né? Aqui na boca também a gente pode aumentar aqui, ó, o traço para ficar mais detalhado, ou seja, são poucos detalhes que você vai fazer. Agora, se você for pintar num muro, né? Normalmente a galera usa, né? Como eu falei, na manifestação. Aí você tem que fazer uma coisa mais rápida, né? Então, você não vai ficar fazendo tantos detalhes. Só na imagem que apareceu já tá nítido, né? A mensagem que você quer passar. Então, é isso que a galera faz, por exemplo, em manifestação, ou alguma arte em muro, ou alguma arte, né, em algum outro local aí, tá bom? Que são coisas rápidas, né? Que você precisa ir lá, meter o spray e sair. Né? Aí é isso. Então, essa é a arte do stencil que pode ser usada para trabalhos e pode ser usada no fanzine de vocês. Vocês podem fazer artes menores e sempre usar aí no fanzine de vocês. Beleza? E agora eu vou ensinar para vocês, né, um modelinho aí com botão, com costura, né? Mais uma ideia aí para vocês finalizarem aí o fanzine de vocês. Bom, o que eu quero falar para vocês, lembra que eu passei um modelinho que parece uma janela, né? Que vocês pegam o sulfite, aí vocês fazem a marcação aqui no meio, como se fosse uma portinha mesmo, né? E aí vocês vão amassar
Vamos dobrar aqui, né? Amassar bem, pra fazer bem a marcação, certo? Passa a unha sempre, aquela dica pra ficar bem amarradinho, bem amassadinho, na verdade. E aí, aqui também, no outro lado, certo? Aí, vocês fazem aqui, aperta bem, né? Eu sempre gosto de passar a unha, né? Pra ficar bem marcado. E aí, qual que é a dica? Linha, pode ser linha comum, tá, gente? Não precisa ir atrás de uma linha específica, pode ser uma linha que você tem em casa. A ideia é sempre reciclar as coisas que tem em casa. Então, vocês vão pegar a linha, vão cortar um pedaço da linha, né? Não precisa ser muito grande. E aí, vocês cortam um pedaço da linha. Agulha, essa daqui é um pouquinho maior, mas vocês podem pegar qualquer agulha, pode ser pequena também, tá? E vão colocar linha na agulha, pode ser barbante, pode ser, enfim, o que vocês quiserem. Tem gente que usa fetilho, né, daqueles lá de amarrar papel de presente, né? Bom, feito isso, vocês podem pegar um botão, pode ser qualquer botão, de qualquer tamanho, tá? Eu peguei assim, mais coloridinho para vocês visualizarem no papel, mas pode ser branco, marrom, enfim, e da cor e do tamanho que vocês preferirem, tá bom? E aí, qual que é a ideia? É que vocês coloquem para poder fechar ele, né? Então, é um tipo de fechamento do seu fanzine. Então, você pode colocar mais aqui pra bordinha dele ou mais centralizado. Eu gosto de colocar mais centralizado, tá? Então, a gente vai costurar. Então, eu vou colocar aqui o botão, certo? E fazer a costura nele, tá? Então, aqui, ó, opa. Normal, tá, gente? Nada demais, ó, passa do outro lado a agulha, puxa, e aí vem deste lado aqui, tomando os cuidados para não se furar, né? Ó, tá vendo? Ó, passa pra cá, e aí fecha aqui de novo, pra ficar bem apertadinho, né? Pra não soltar, a ideia é que não solte, né? Na mão de quem adquirir aí o seu fanzine. Vou furar aqui do outro lado, certo? Vocês estão conseguindo acompanhar, né? É simples, é uma costura, né? Uma costura simples. Esse meu botão, ele tem 4 furos, né? Então, eu vou pôr a agulha aqui nos 4, opa, nos 4 cantos aqui, certo? Passar aqui de novo. Beleza. Passar aqui. Então, deixou ele bem firmezinho. Passar mais uma vez, porque ainda não tô sentindo tanta firmeza nele. Você tem que tomar cuidado, porque o papel, ele é frágil, né? Pra não rasgar a arte de vocês, né? Tá? Mais uma vez. E a última, só pra fechar o quadrado aqui. Pronto. Então, costurei, certo? Aqui eu vou passar por debaixo da linha só pra poder deixar bem firme. Aquela dica, né, de passar a agulha aqui dentro, ó, pra poder dar um nó, certo? Então, você passa a agulha aqui dentro, tá? Fechamos. Só pegar a tesourinha. E aí, você vem e corta a pontinha, beleza. Tá? Então, aqui ficou o botão. A mesma coisa você vai fazer
com a outra porta, né? Pra centralizar o botão, né? Pra ficar bonitinho. Vai dar o nó aqui, certo? Aqueles vários nozinhos lá que eu falei, vou fazer um pouco mais rápido, que vocês já entenderam, né? Como que faz essa parte. Deixa bem firme, bem gordinho o nó, né? Lembrando, corta essa pontinha pra ficar mais bonitinho, tira fora. E aí, vamos pegar o botão do outro lado, centralizar mais ou menos e vamos começar a costura nele, certo? Mesmo processo, fura a folha. Tá? E passou porque ele tá mais largo. Aí, vamos costurando. Furei outro. Tem botão que tem 2 furos, aí, enfim, varia do que vocês têm em casa, tá? E a ideia é usar mesmo o que tem em casa. Então, se tiver aqueles botão de calça jeans, enfim, pode usar, tá, gente? Sempre que eu vou dar alguma roupa embora, que já quebrou um botão, eu acabo aproveitando o botão para essas coisas aqui, certo? Por aqui. Pronto. E aí, faz aquele esqueminha que eu falei, né? De você passar por baixo para poder passar por dentro e dar o nozinho. Vamos cortar. Maravilha. Então, tá aqui os 2 botões. Essa portinha, esses 2 botões, pode ser, inclusive, usado para sua arte da capa, né? Então, você pode fazer várias coisas que você quiser, né? Por exemplo, deixa eu pegar aqui Opa! Vou pegar um lápis mais escuro para vocês visualizarem. Então, enfim, aqui pode ser realmente uma porta, né? E aí vocês podem colorir aí as laterais e imaginar mesmo que é uma porta, né? Ou vocês podem usar como, sei lá, como se fosse 2 olhos e fazer um rosto, né? Tô com uma pessoa de Black Power, aí vocês desenham o Black, por exemplo, né? Aí vocês desenham um Black aqui, e conforme o contexto do que vocês estão trazendo no conteúdo aí do fanzine de vocês, né? Vocês podem também desenhar algum animal, enfim, pode ser, como são cores diferentes, né? Mas pode desenhar um rosto, como se fossem pessoas diferentes. Né? E aqui, sei lá, uma outra pessoa, e aí as 2 pessoas estão um olhando para o outro. Por exemplo. Né? Eu tô desenhando bem assim, bem brutona, né? Porque é só uma ideia mesmo pra vocês, tá? Então, de repente, vocês podem desenhar um outro rosto. E aí, as pessoas estão uma de frente pra outra, né? Tá? Enfim, aí depende do contexto, do que vocês estão fazendo no fanzine de vocês.
né? Enfim, pode ser um fanzine que se chama Trocando Ideias, né? E aí são duas pessoas, uma de frente com a outra, trocando ideia. Você pode, enfim, aí vocês vão criando, tá? Mas essa é uma ideia. Não sei se vocês conseguem visualizar bem aí qual que é a proposta né, do fanzine. Acho que eu fiz muito clarinho, né? Mas essa é a ideia, tá, gente? É que vocês façam uma arte que dialoga com o que vocês estão trazendo aí no fanzine, né? Certo? Passando aqui o lápis mais forte para ver se vocês conseguem visualizar melhor aí, tá? Acho que agora vai dar para vocês verem. Certo? Então, enfim, dois rostos olhando e aqui no olho deles é o que abre a portinha, tá? E aí, para finalizar, vocês podem pegar a mesma linha que vocês usaram na costura, né? E aí, vocês vão costurar, desculpa, vocês vão fazer a mesma coisa, né? Fazer aquele nozinho lá, que eu já expliquei pra vocês, né? Vocês fazem o nozinho, corta a ponta pra ficar bonitinho e isso aqui vai virar a amarração da porta de vocês, tá? Aqui, ó. Coloca de um lado, coloca de outro. Certo? E aí, vocês têm o fanzine de vocês bem amarradinho. Tá? Então, essa é uma ideia. E aí, vocês podem dobrar, podem deixar assim, né? Aí, tira e tá tudo certo. Ou vocês podem dobrar também, né? E fazer aquele esqueminha lá que eu já passei na outra aula pra vocês. Né? E aí, ó, ficou bem amarradinho. De repente, de um lado, vocês trazem um conteúdo e do outro lado, vocês trazem um complemento ou outro conteúdo, tá? Então, é isso, né? Eu acho que a importância de vocês pensarem nesse modelo, né? E também que é a questão de quando vocês forem fazer um fanzine, vocês sempre se preocuparem em deixar aquela margem que eu falei, né? Por quê? Ó, por exemplo, esse daqui, ele deixou uma margem aqui embaixo, certo? Então, se ele tirar xerox, mesmo que a xerox saia torta, algo do tipo, não vai pegar o desenho dele, né? Mas aqui em cima, corre-se o risco de, se sair torta a página no xerox, de comer parte aqui da arte deles, né? Então, sempre é importante vocês deixarem pelo menos meio centímetro, até mesmo para finalização, para costura ou para grampo, né? Vocês deixarem meio centímetro. Por exemplo, se a gente vir aqui, ó, aqui tá legal o tamanho, né? Ó, podem ver, eles fizeram uma margem escura, né? Também já para meio que marcar também essa margem aí para na hora da xerox, né? Mas é bem importante vocês deixarem essa margem, tá? Por causa desses cortes. Então, eu sempre repito isso para vocês, porque eu acho que é algo que pode influenciar aí na dobradura e nos recortes que vocês precisam fazer. Uma outra coisa, sempre numerem, né, o fanzine de vocês para vocês não terem problema de quando ele estiver inteiro para vocês montarem, tá? Então, não esqueçam isso porque facilita muito na montagem aí de vocês, do fanzine de vocês, tá? Uma outra ideia que eu queria passar aqui para vocês é caderno. Por exemplo, a minha filha tá com 18 anos agora, então eu peguei os cadernos dela de quando ela era do ensino fundamental, da primeira infância, né? Que tem essas capas aqui que são bem grossinhas e vou reutilizar no meu fanzine, né? Então, assim, eu posso pintar ele, fazer toda uma arte dentro dessa capa, mas ele já tá, inclusive, no formato com a lombada e tudo mais para fanzine. Então, ó, se a gente pegar um fanzine do sulfite que a gente dobra no meio,
Esse daqui é um exemplo disso. Deixa eu abrir aqui no meio para vocês, ó. Então, aqui são vários sulfites dobrado no meio, certo? Esse daqui foi uma feira literária que teve no CCJ, ali na Zona Norte. Então, ó, foram feito um experimento com várias pessoas contribuindo, né? Não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas foram várias pessoas aí contribuindo, com várias artes, com textos. A gente percebe que tem colagens, a gente percebe que tem, ó, vários material. Essa pessoa aqui, ela colocou preencher vazios, ocupar espaços, né? Ela fez uma reflexão aqui na página branca, né? Enfim, ó, são várias criações. Então, beleza, eu tenho esse daqui com com vários materiais, vários colaboradores. O que que eu posso fazer aqui? Eu posso grampear no meio dele, né, para ficar fixo. Como eu disse, eu não sou muito a favor do grampo porque ele enferruja. Então, eu posso fazer os 2 furinhos que nem eu ensinei para vocês na outra aula e costurar ele. Depois que eu costurei, ele vai estar bem firme em todas as páginas. E aí, eu posso pegar o caderno que você já não usa mais, que você provavelmente jogaria fora, e colocar e costurar no caderno, tá? Na capa. E aí, ele vai ficar bem grossinho e vai ficar bonitinho também aí o seu fanzine, para que quando as pessoas abrirem, darem aí de cara com o seu material, com o seu fanzine, com o seu livreto, com o seu livro, né, o que você quiser estar fazendo. Então, essas capas aqui são muito boas. Livros antigos, né, enfim, tem muito descarte de livro, dá para vocês aproveitarem a capa também. Inclusive, dentro dos livros, pegarem conteúdo, tá? Então, por exemplo, isso daqui foi uma programação aí, turismo social, que teve. Ah, eu vou falar sobre formiga, já vou cortar essa formiga aqui, já reaproveito no meu fanzine, já colo lá como material. Essa capa, inclusive, é bem interessante de pegar. Eu posso soltar ela, que ela tá em branco, ó. Eu posso soltar essa capa e reutilizar essa capa pra mim. Aí eu pinto, enfim, transformo toda ela. Ela tem até uma orelha aqui que dá pra fechar, né, o meu livro, ó. Dá pra fechar aqui, ó, o meu fanzine. Certo? Então, assim, pensar nessas fontes de busca de conteúdo que vocês vão fazer, né? Para também não fazer um material de fake news, né? Ou a não ser que seja proposital, esteja bem explícito que essa é a intenção. Mas, assim, procurar umas fontes verdadeiras e que passem uma informação, porque o fanzine, ele é um veículo de informação, ele é um meio de informação, né? E quando vocês forem produzir esses textos, esse conteúdo, essas imagens e tudo, vocês pensarem na publicação. Como vai ser feita essa distribuição? Qual é o seu público-alvo? Façam um esboço do fanzine de vocês, né? Façam, aqui vai ser imagem, aqui vai ser um texto, a diagramação mesmo, né? Aqui eu quero colocar isso, aqui eu quero colocar aquilo, né? Aqui eu quero colocar poesia, aqui eu quero colocar a ficha editorial, enfim, o que vocês quiserem, mas já faz um esboço para vocês não ficarem perdidas depois, na hora que vocês forem colocar de fato esse material, tá? Tenta distribuir bem o conteúdo nas páginas, né? Enfim, pensar bem aí nessa arquitetura aí dessas páginas, tá? Nessa sequência de páginas. A dica é vocês escolherem bastante imagens também, porque a imagem ela fala por si, né? E porque às vezes muito texto também, algumas pessoas acabam não lendo muito texto. Então seria bem interessante vocês mesclarem imagens com textos. E sempre tentar ser bem objetivo, porque fanzine é isso, é uma folha, na maioria dos fanzines, uma folha para você ser bem objetiva ali. Ou você faz no formato de livreto, né, com mais folhas aí, ou sanfonado com mais folhas, tá? Ter a coerência, né, na abordagem do tema, do conteúdo, né, para que as pessoas possam ler e entender, né, o que você está querendo dizer, o que você quer passar ali, né. Já me perguntaram, mas pode ter divulgação, pode ter banner, divulgação de pessoas que vão contribuir aí financeiramente para o meu fanzine? Sim, aquela empresa que vai imprimir 1000 cópias do seu fanzine, ou aquela empresa
que vai patrocinar o seu fanzine, apoiar de alguma forma? Pode ter sim, lógico. É um meio também de você arrecadar uma verba, né? Inclusive o fanzine, ele é vendido, ele pode ser vendido. Você pode distribuir gratuitamente, mas você pode vender. Tem pessoas que vendem de 50 centavos a 10 reais, né? Então, assim, vende coleções, faz coleções, edição 1, 2, 5, né? E vende a coleção, né? Existem encontros de fanzineiros, existem locais específicos para você distribuir esse fanzine, existem bibliotecas que aceitam fanzines. Tomem cuidado quando vocês montarem o fanzine de vocês com a cola, porque a cola, principalmente a cola líquida, ela pode manchar a folha, e aí vocês fizeram todo o trabalho, já está pronto, vocês vão para finalização, põe cola e mancha, né? Principalmente quando tem tinta de canetinha e tal, que ela pode dissolver aquela tinta, né? E aquela tinta ampliar e aí com isso acabar de repente modificando o trabalho que vocês estavam pensando aí, né? O resultado final que vocês esperavam. Então, cuidado com a quantidade de cola, cuidado com as bordas, né? Cuidado com os recortes para não cortar o conteúdo aí depois que vocês fizeram. Então, sempre pensar aí numa finalização com capricho, com cuidado, para não estragar todo o projeto aí que vocês fizeram, tá? Dicas que eu acho bem importante para vocês, que são dicas aí de vídeos para serem editados no computador, né? Então, eu vou deixar o link aí para vocês de aplicativos, né, que dá para vocês usarem. Ela deu uma ótima dica de um aplicativo que segue aí no vídeo aí de vocês, tá? Tá em algum lugar aí do vídeo. E também o nome de alguns programas que dá para vocês usarem para criação aí desses fanzines, né? Ela deu 3 dicas também, tô colocando aí para vocês pesquisarem, enfim, buscar mais informação aí nessa criação, nessa edição aí desses fanzines digitais, tá? Lembrando que o fanzine digital você pode montar ele, né, por partes e tudo mais, diagramar no computador, inclusive com fontes de computador e tudo mais, mas você também pode tirar foto, né, ou digitalizar o que você fez e também poder reorganizar aí no computador, aumentar, colorir, diminuir, enfim, trabalhar aí o manual com o digital, tá bom? Então, essa é a dica. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, né? Foi mais prática mesmo, vários modelos e vários acabamentos, e essa troca de ideia do conteúdo que vocês podem colocar. Então vamos pensar aí num tema, vamos tentar desenvolver um fanzine, beleza? A última coisa, a qualquer momento que vocês tiverem alguma dúvida, ou, Luna, é possível fazer isso? Luna, eu não tenho esse material, o que eu posso usar no lugar, né? Eu preciso fazer isso, como que eu faço? Podem me chamar no WhatsApp, fiquem à vontade, eu estou à disposição. Mas se no meio do ano que vem, no final do ano que vem, daqui 5 anos, vocês resolverem aí fazer um fanzine ou entrar nesse universo e tiver dúvidas ou quiser conversar ou trocar figurinha, ou vocês já vão ter, vocês começaram hoje, já vão ter aí 5 anos de experiência, quiser trocar informação, tamo aí, podem me chamar a qualquer momento. Meu número é esse há mais de 20 anos, não vai mudar. E aí vocês podem me chamar pra gente trocar aí e é isso. E para vocês que estão conseguindo acompanhar aí online, né? Posteriormente aí essa aula, espero que vocês estejam gostando também. Eu acho bem importante esse feedback, se vocês puderem me dar esse retorno, se tá tudo ok, se estão conseguindo acompanhar, se estão conseguindo fazer os recortes e os modelos do fanzine também, tá bom?